Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos fazer um resumo da situação geopolítica no mundo para hoje, segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. E sabem, eu hoje trago-vos uma surpresa, uma nova movimentação importante aqui no tabuleiro de xadrez no conflito entre a Ucrânia, a Rússia e os países da NATO. Mas também vamos discutir a situação no terreno aqui neste conflito e ver os avanços no mapa, portanto fiquem até ao fim do vídeo, temos atualizações bastante interessantes e por isso vamos começar. E sabem, pela primeira vez desde há uns meses atrás que nós vemos a linha da frente mais parada. A Rússia abrandou o seu avanço contra o território ucraniano, mas também a Ucrânia não intensificou os seus contra-ataques. E isto é bastante importante porque nós temos aqui uma possível nova frente de combate aqui contra a Rússia. E esta nova frente vem aqui do Azerbaijão. E antes de eu vos dizer o que é que se passou entre a Rússia e o Azerbaijão nos últimos dias, vamos entender porque é que a Arménia tem um conflito com o Azerbaijão. O que acontece nesta região aqui é que existe um território do Azerbaijão que é colocado aqui nesta zona que eu vos estou a mostrar. Isto é o Azerbaijão ainda. E este pedacinho de terra do Azerbaijão está separado da terra principal do Azerbaijão que se situa nesta zona. E tudo o que se situa aqui nesta região. Portanto, vemos que existe uma separação aqui no território do Azerbaijão que é ocupado pela Arménia. Mais a sul temos o Irão. E como sabemos, o Azerbaijão é um país que produz bastante petróleo e quer vendê-lo. E o que acontece é que eles vão querer vender o seu petróleo por um tubo que passa aqui por esta zona, que atravessa aqui esta região da Arménia e que depois se desloca para o território da Turquia. Porque a partir do território da Turquia, o mercado fica aberto aos países europeus. A partir da Turquia, o Azerbaijão será capaz de vender petróleo aqui aos países da Europa que se situam em torno do Mar Negro, e depois estes países aqui que se situam aqui na fronteira com o Mar Negro poderão vender para os restantes países da União Europeia. Portanto, esta região aqui, esta zona aqui que é neste momento ocupada pela Arménia, é uma região estratégica bastante importante para o Azerbaijão e é por isso que nos últimos anos existe um conflito entre a Arménia e o Azerbaijão por causa deste território específico aqui. E como nós sabemos, a Rússia vê-se um pouquinho neutra neste conflito porque ao mesmo tempo a Rússia é aliada da Arménia e é aliada do Azerbaijão. E agora vamos ao mais importante que me surpreendeu nos últimos dias. E vamos começar pela sequência de acontecimentos que aconteceram na última semana. O primeiro acontecimento de todos foi que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, efetuou uma ligação ao presidente da Rússia, o Vladimir Putin. E após esta conversa que eles tiveram o secretário de imprensa do presidente da Rússia, o Dmitry Peskov, referiu que Putin disse a Trump que as causas raiz deste conflito entre a Ucrânia e a Rússia não foram eliminadas e que a Rússia planeia atingir os seus objetivos no campo de batalha. Depois tivemos umas declarações de Trump que disse que ficou bastante desiludido com a conversa que teve com Vladimir Putin. O segundo acontecimento nesta sequência é que depois desta chamada telefónica entre os dois presidentes, o Donald Trump ligou ao presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. E sabem, depois desta conversa que eles tiveram, o Zelensky fez umas declarações e disse que foi uma das melhores conversas que Trump teve com o mesmo. Além disso, Trump referiu que não há nenhuma solução possível para este conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Agora vamos ao terceiro acontecimento desta sequência. Logo no dia a seguir a estas chamadas telefónicas, houve prisões, tanto no Azerbaijão por parte de cidadãos russos, mas também na Rússia houve prisões de cidadãos azeris. E na Rússia foi preso o líder da comunidade dos azeris na Rússia, em Moscovo, mas também o próprio Azerbaijão prendeu civis aqui no território da sua capital, na cidade de Baku. E o que aconteceu no dia seguinte a essas prisões é que a Rússia
referiu que começou a acumular tropas aqui a norte do país da Arménia. Ainda tivemos outro acontecimento bastante importante depois desta acumulação de tropas, é que tivemos uma ligação entre o presidente do Azerbaijão, o Aliyev, com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. E ninguém sabe o que é que foi discutido nessa conversa. Portanto, tivemos acontecimentos bastante interessantes, bastante importantes aqui no mundo da geopolítica na última semana e agora, com base nesta sequência de acontecimentos que eu vos disse, comentem nos comentários quem é que está a tentar fazer o quê nesta região. Será que temos a abertura de uma nova frente de combate aqui para a Rússia? Portanto, espero que comentem aí em baixo do vídeo e digam a vossa opinião. E nós vamos passar à situação no terreno aqui no conflito da Ucrânia com a Rússia. E a Rússia ultimamente tem feito ataques a novos alvos militares. Neste caso, tratam-se centros de recrutamento militar que a Ucrânia usa para recrutar soldados. Aqui vemos mais um ataque. Este foi o terceiro ataque nos últimos dias contra centros de recrutamento na Ucrânia. Portanto, vê-se que estão cada vez a aumentar em número estes ataques. Aqui temos a imagem de um drone que atacou um centro de recrutamento militar. E, portanto, a Rússia está a tentar afetar a capacidade dos ucranianos de conseguirem recrutar soldados para a linha da frente. Vamos avançar e vamos começar aqui no terreno pela região de Sumy, pela direção de Sumy. E aqui, mais a oeste desta região, tivemos um contra-ataque russo nesta região e os russos, pelas fontes que nós temos, conseguiram entrar aqui no território da Ucrânia, ocupando aqui a aldeia de Bessalivka. Temos relatos de fontes neutras, mas também o próprio Ministério da Defesa da Rússia reportou que as tropas russas tomaram controle deste território. Para já ainda não temos confirmação visual deste acontecimento e, portanto, vamos esperar por novas atualizações nesta região. Aqui na direção original da Sumy, aqui mais a oeste, também temos atualizações bastante interessantes, que foi que os ucranianos conseguiram ocupar aqui uma porção de uma linha de árvores que estava sob controle da Rússia. Portanto, os ucranianos conseguiram fazer aqui um contra-ataque, partindo desta floresta que aqui se situa, em direção a esta linha de árvores que nós temos aqui e conseguiram ocupar este território pintado a amarelo. Temos um vídeo que comprova isso, que foi fornecido por fontes russas que mostram como eles estavam a bombardear as posições ucranianas. Portanto, o que nós podemos ver aqui é que os ucranianos começaram aqui a acumular tropas de forma a afetar a logística dos russos nesta região. Porque, como nós podemos ver, passa aqui uma estrada bastante importante para os russos, que vem aqui desde o interior do território da Rússia e que passa aqui ao oeste da aldeia de Kindratyevka. Portanto, os ucranianos agora conseguiram afetar de uma forma significativa a capacidade de logística, a capacidade de suprimento dos russos. Portanto, os russos agora podemos prever que vão ter dificuldades aqui na aldeia de Kindratyevka. Vamos avançar. Aqui na direção de Kharkiv não tivemos nenhuma atualização no terreno, apenas ataques por parte da Rússia aos centros militares, como nós já vimos, e a outros objetos militares que se situam nesta cidade. Portanto, foi mais uma noite de ataques fortes contra os edifícios dos militares da Ucrânia. Tivemos também ataques com mísseis, não só com drones, mas também com mísseis, aqui na cidade de Chuguyev. Vemos aqui como a Rússia conseguiu identificar uma zona, um campo de concentração de militares ucranianos que depois foram atacados por um míssil balístico do tipo Iskander. Podemos ver que um drone estava a sobrevoar esta zona e conseguiu identificar ali as casas e todo o acampamento que foi montado pelos militares ucranianos, e vemos ali um grupo de ucranianos que se seguia para um treino neste campo. Logo depois, este centro de treinamento e de concentração foi atacado por um míssil.
E portanto fala-se que os ucranianos sofreram perdas elevadas nesta direção. Vamos avançar. Na direção de Kupiansk não tivemos nenhum progresso no terreno, nem por parte dos ucranianos, nem por parte dos russos, apenas ataques regulares de ambas as partes. Portanto, vamos avançar. Aqui na direção de Liman tivemos também atualizações bastante interessantes e temos já fontes que referem que os russos continuam a sua ofensiva aqui ao longo de várias direções, tanto para sul, nestas direções. Temos fontes neutras e fontes russas que referem que houve avanços por parte das tropas russas, mas para já ainda não tivemos confirmação visual destes avanços e, portanto, não pintámos o território em favor dos russos. Também tivemos avanços ainda não confirmados, mais uma vez, para norte. Mas temos aqui uma atualização importante, que é um relato de fontes pró-russas de que os ucranianos conseguiram efetuar aqui uma operação de contra-ataque e conseguiram passar pelas defesas da Rússia aqui na aldeia de Rikodub e conseguiram conquistar aqui umas posições aqui na aldeia de Katerinivka. Para já ainda não temos confirmação visual disto, mas trata-se de algo interessante por parte dos ucranianos a tentar desestabilizar aqui a ofensiva que os russos começaram nesta direção. Vamos avançar. Tivemos avanços russos confirmados, aqui uns pequenos avanços russos confirmados aqui ao longo da estrada que vem em direção à cidade de Torskia. Tivemos um vídeo publicado pelos ucranianos que mostra como eles estavam a efetuar ataques às posições de defesa russas. Podemos ver aqui minas na estrada que foram implementadas pelos próprios russos e vemos ali soldados que estavam ali concentrados nesta região e que foram depois atacados pelos drones ucranianos. Portanto, agora não temos dúvidas nenhumas que os russos conseguiram avançar naquele território. Vamos avançar. Na direção de Konstantinovka não tivemos nada de novo, apenas mais uma vez ataques regulares, tanto de um lado como de outro, e por isso vamos avançar, de onde temos atualizações bastante interessantes, que é aqui da região de Pokrovsk. E o que nós tivemos foram avanços russos confirmados já por vídeos ucranianos. A Rússia conseguiu conquistar este território aqui a norte, que nós pintámos a vermelho. Temos um vídeo publicado pelos ucranianos, como mostra como eles estavam a efetuar ataques às tropas russas nesta região. Não vamos ver o vídeo por causa dos casos de violência presentes, mas também tivemos outros vídeos publicados pelos ucranianos, como os russos conseguiram avançar e ocupar algumas posições aqui mais a sul. Vemos aqui ataques efetuados pelos ucranianos aos veículos russos. E isto tratou-se de um ataque por parte dos russos nesta direção, e os russos conseguiram aqui atravessar um campo e depois desembarcar tropas nas posições. Portanto, tivemos um ataque pesado por parte dos russos a utilizar veículos bastante pesados, aqui tanques, todos protegidos contra ataques por parte de drones. E, portanto, neste vídeo nós conseguimos geolocalizar as posições que os russos conseguiram avançar, e nós podemos ver que eles avançaram pelo campo que aqui se situam e ao longo desta estrada avançaram e conseguiram chegar aqui mais ou menos até meio da cidade de Novoekonomichne. Esta região desta cidade de Novoekonomichne é uma cidade bastante importante, é uma cidade-chave na defesa das cidades de Pokrovsk e no aglomeramento de cidades que se situam em torno da mesma, porque tem o mesmo valor estratégico que a cidade de Soledar, aqui mais a norte, tinha como valor para a defesa de Bakhmut, o que significa que quando os russos conseguiram tomar a cidade de Soledar, automaticamente a defesa dos ucranianos na cidade de Bakhmut foi-se destruindo pouco a pouco. E aqui vai acontecer a mesma coisa. A cidade de Novoekonomichne tem uma importância tão grande para a cidade de Pokrovsk como Soledar tinha para Bakhmut.
E todos percebem, tanto os ucranianos como os russos, que esta cidade é a cidade-chave nesta direção. E tanto os ucranianos como os russos, ninguém neste conflito vai contar perdas para a conquista deste território. Ou seja, quem tiver o controle deste território aqui tem o controle sobre as cidades de Pokrovsk e do aglomeramento de cidades que se situam em torno da mesma. Vamos avançar. Na direção de Novopavlivka tivemos também mais uma vez avanços russos nesta direção, com os territórios que os russos conquistaram desenhados aqui a vermelho, e tivemos também um vídeo publicado pelos ucranianos que serve como prova de que os russos conseguiram conquistar este território. Portanto, vemos um ataque ucraniano às tropas russas nesta região, mas por outro lado a Ucrânia também efetuou contra-ataques nesta zona e conseguiu ocupar os territórios que se situam aqui a norte de Yalta. Os ucranianos atacaram aqui em duas direções e conseguiram aqui ocupar aqui os campos que se situam nesta zona e as trincheiras e as linhas de árvores, mas também tivemos uma prova que se trata de como os ucranianos, trata-se de um vídeo publicado pelos ucranianos que mostra como as suas tropas estavam a avançar em direção a esta aldeia que se situa aqui. Portanto, agora também não temos dúvidas nenhumas que os ucranianos conseguiram ocupar o território que se situa na área pintada a amarelo. E são estas as principais atualizações que eu vos trago para hoje em relação à geopolítica no mundo, mas também em relação ao conflito e aos desenvolvimentos no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, apoiem o canal, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.